Rodrigo morava nessa casa com a mãe e os irmãos. Ele estava a 1000 por hora, cheio de planos, cheio de sonhos. Mas um dia aconteceu algo que ele jamais poderia imaginar. Ele chegou cansado do trabalho, entrou em casa e foi direto para o quarto dele, descansar. Só que desse quarto, ele não saiu mais. De repente isso, foi de uma noite para outra. Ele acordou assim? Acordou. Quer dizer, ele não sentiu durante uma caminhada, Não, nada? Não. Acordou já? E você lembra como é que foi na hora? Ele te chamou? Não, não me chamou, não. De manhã foi que eu disse, meu filho, levanta. Ele só fez dizer, amanhã não aguento. O que é que meu filho tem? Sente? Não sei, não estou com força nas pernas para levantar. Do nada, assim, ele já não tinha força para levantar mais. Do nada mesmo. Eu levantava ele assim e ele dizia, não tem como amanhã ficar em pé não amanhã. Dessa vez ninguém sabe o que foi, dando problema nas pernas assim, ficou quase paralítico. Só levantar se a gente pegasse nele e levantasse assim. Aí fui para no Santa Luz, no hospital. De Santa Luz transferiram ele para Salvador. Eu saí louca chorando com ele. Ficou um período internado em Salvador. Perdeu as forças. Podia furar ele do umbigo para baixo, que ele não sentia nada, nada. Um cara como o Rodrigo quer se mexer, ele quer ir para frente e, de repente, um dia ele se vê paralisado, preso dentro do seu próprio corpo. Já parou para pensar nisso? Eu não consigo imaginar Rodrigo dessa forma. Fé, sim, com toda certeza. E resiliência, que é a capacidade da pessoa se adaptar a uma nova realidade sem quebrar, sem desistir. E Rodrigo é testemunha de que isso é possível. Foi uma situação para um garoto que sempre foi muito ativo, era muito difícil a situação que ele ficou. As pernas de Rodrigo estavam fracas demais, ele estava paralisado, mas sua mente ia longe, longe até demais. Ele sempre procurou ser o protagonista da vida dele. O Rodrigo sempre gostou de ser independente, ele sempre teve um sonho de crescer muito na vida. Chamei bem por Deus, quem chama por Deus é válido, assim a pessoa ter fé, que não adianta a pessoa não chamar por Deus e não ter fé. Ele, depois disso, ele mudou até o jeito de andar. Porque ele voltou a andar, só que as pernas ficavam meio tortas, né? Que ele tinha sem força. Aí foi andando devagarzinho, se segurando nas coisas. Devagarzinho, todo tropo. Aí depois ele foi agarrando nas coisas, começou a andar devagarzinho. Meu filho começou a andar. Eu vejo como uma história de superação. O fato de Rodrigo ter passado uma infância difícil, ter passado por um processo de paralisia aos 10 anos de idade, né? Isso marcou a vida dele. Deus é maravilhoso. E fazer com que Rodrigo recuperasse esse estado de movimentação, de mobilidade, é sem sombra de dúvida o maior presente que ele teve na sua vida. Peraí, como se não bastasse tudo que você já tinha vivido até então, que a gente está contando aqui, que já é inacreditável, você só tinha 10 anos, porque o que nós contamos até agora, ele só tinha 10 anos, tá? Não passamos dos 10 anos. Um belo dia você acordou e você não sentia a tua perna? Não sentia nada. Eu perdi o movimento dos braços e das pernas. Dos braços também? Dos braços também não sentia, não. E aí? É tanto, Rodrigo, se eu fizer assim, ó, a mão treme. Aqui ficou. É uma sequela. Mas o que você teve? O que foi isso? Nenhum médico descobriu o que você teve? Não, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Acho que não conseguiram chegar a uma conclusão concreta. Ninguém sabe o que você teve até hoje. Então você ficou paralisado, você acordou um belo dia, não mexia as pernas, não mexia os braços. E aí você pensou o quê? Ali você pensou em desistir? Ou nem nesse momento você falou, não, essa paralisia não vai acabar com o meu sonho, não? Parecia um pesadelo. Você tentar levantar, tentar se reerguer e não conseguia. E depois quando eu percebi que era real, que não tinha... E aí nós fomos pro hospital. Quanto tempo você ficou no hospital? Cerca de 2 meses. 2 meses? Dentro dos hospitais. E é verdade que você fugiu do hospital? Mas fugiu? Com quem que você fugiu? Quem te levou embora? Olha, lá não chegava... Foi 2 meses sem ter uma resposta concreta dos médicos. Ninguém falava o que você tinha? Ninguém falava. Entendeu? Aí, minha mãe também sem condição de ficar muito tempo em Salvador, né? Que naquela época os hospitais não davam talvez a assistência que tem hoje, né? E aí ela me levou para fora para tomar sol, né? Na cadeira de roda? Nesse tomar sol, sim. Nesse tomar sol,
veio um amigo dela com o carro e nos trouxe de volta para a cidade, para São Luís. E te levou embora. E aí, vem cá, aí você botou na tua cabeça e falou, não sei o que é isso, ninguém fala o que eu tenho, então eu vou voltar a andar. Você decidiu que você ia voltar a andar. Chamei muito por Deus, sempre fui temente a Deus, tive muita fé. E nessa fase, teve até uma música que me marcou muito, que é Tente Outra Vez. Essa é a música de Raul, mas que na época quem gravou foi Zezé de Camargo e Luciano. Foi a época que Zezé e Luciano gravou ela. E quando cheguei na minha casa, eu deitado lá em cima da cama, tocou no radinho a música. Você ligou a música e ouviu a música Tente Outra Vez. E você decidiu que você ia andar. Parecia um recado de Deus para mim. Me inspirou mais ainda a levantar minhas mãos e recomeçar. Mas no começo, como é que você fazia? Você se arrastava? Eu começava a fazer movimentos para ver se conseguia. Ia tentando fazer movimentos. No início não saía movimento nenhum. No início não se conseguia fazer nenhum movimento. Mas você se jogava no chão? Você se arrastava? E eu ficava em cima da cama, tentando movimentar as pernas, tentando movimentar os braços. Sozinho? Sozinho. Sem ajuda de ninguém? Não tinha fisioterapia naquela época. E só pedindo para Deus para que Ele te ajudasse a recuperar o movimento? Colocasse de volta. E aí depois eu comecei a sentir que eu estava começando a abolir os movimentos. E isso começou a me dar mais esperança ainda e mais fé. Peraí, cada movimento que você recuperava, mexia o pé. Você era mais um incentivo para você continuar. Quando começou a mexer um dedo, eu já comecei a ter mais fé ainda e inspiração para voltar. Sem a ajuda de ninguém? Não. Rodrigo, a sua história é verdadeiramente inacreditável. A gente pode falar que é um milagre, né? O que aconteceu com você é um milagre. É um milagre. É um milagre. É Deus. É Deus, né? Deus. E mais ainda o que você faz hoje que vai surpreender todo mundo, né? Vai ficar todo mundo muito surpreso? Acho que sim. Vai? Vai. Eles estão indo bem até agora? O que você acha? Acho que sim. Acha que sim? Acho que sim. Muito bem. Gente, que história. Como é que esse homem volta a andar sozinho? E agora? Para onde vai essa história? O que tem mais para acontecer? Bom, a gente já viu que o Rodrigo passou por um milagre, que esse menino, aquela criança de 10 anos, era uma criança duro na queda mesmo. Até uma paralisia ele venceu com 10 anos de idade. Mas depois da doença, ele teve que encarar novamente a vida cheia de dificuldades e enfrentou tudo. Agora, eu quero contar uma coisa para vocês. Aos 15 anos, este menino construiu a própria casa dele. Com 15 anos ele construiu a própria casa. É isso mesmo que eu falei. Vamos continuar a contar a história. Olha lá, ele venceu a paralisia, ele venceu a fome, ele venceu a falta de energia, ele venceu a separação dos pais, ele venceu a seca. E olha o que vai acontecer com ele agora. Vamos continuar contando essa história e o final se prepara, que está chegando. Olha aí. As sequelas da paralisia demoraram para desaparecer, mas em compensação, a alma do Rodrigo estava intacta. E graças a Deus, fica no pezinho um pouquinho, lá vai. Logo depois que ele se recuperou, ele voltou às mesmas atividades e continua até hoje firme e forte. Mas ele nunca desistiu. Mesmo ele paralisado com esse problema de saúde que ele teve, ele estava sempre lutando, buscando voltar a fazer o que ele mais amava, que era o trabalho. Eu consigo entender isso como uma mensagem de Deus. Olha, eu sei que tu tem potencial, eu vou te devolver aquilo que tu tinha, para que você vá lá e sirva de inspiração, de exemplo para todo o povo do nosso município, do Brasil, do mundo. Rodrigo do Desinfetante. Foi assim que ele se reinventou depois da doença. É como se a paralisia, Rodrigo Faro, tivesse dado um novo sentido na vida do Rodrigo. Tivesse feito ele ganhar um novo impulso. E à procura de um trabalho mais leve do que o da reciclagem, ele inventou essa moda. Fabricar e vender desinfetante. Desinfetante ele vendia nos supermercados locais aqui da cidade. Era ele mesmo que produzia. Fazia, embalava, colocava o rótulo dele. Eu tenho uma função paralela à escola e nessa função eu sempre busco pessoas que têm potencial empreendedor. E logo de início eu encontrei em Rodrigo esse potencial empreendedor. Depois ele começou a empreender, sonhar mais alto. E estava dando certo. Aos 15 anos, ele conseguiu construir a sua primeira casa. Essa aí. Você ouviu bem, Rodrigo Faro?
15 anos e ele construiu sua primeira casa. Com 15, quando ele estava fazendo desinfetante, ele já estava fazendo dentro da casa dele. Então, você vê que ele realmente é isso aí. Isso aqui não tem nenhum exagero. Essa mensagem que fica do Rodrigo, de um homem forte, valente, corajoso e, acima de tudo, guerreiro. Guerreiro no sentido de busca, de conquista. Então, o simples fato de você estar andando, você tem que agradecer a Deus, mas tem que lutar para estar buscando todo dia o seu lugar ao sol. De onde você acha que vem a força do Rodrigo? De Deus. Quando você conseguiu levantar daquela cadeira e andar, qual foi a sensação? O que você sentiu quando você venceu sozinho e com Deus, claro, sempre, a paralisia? A sensação era um alívio e uma gratidão imensa a Deus. Depois de quanto tempo? Do dia que você acordou, da noite para o dia, você acordou com as pernas e os braços paralisados. Você fugiu do hospital. Quando você voltou a andar, foi depois de quanto tempo de luta, se arrastando no chão, caindo, tentando mexer o corpo? Olha, Rodrigo, com 8 meses eu começava a me movimentar, porém não conseguia andar muito. Andava poucos espaços, né? Mas o pouco que eu conseguia andar, eu já começava a fazer alguma coisa. Eu não já pensava o que você ia fazer? Não conseguia ficar parado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.